A segunda temporada de Demolidor Renascido tá insana. Tem crítica social, tem conspiração, tem bastidores, tem personagens escondidos e muita cena de ação boa. Mas será que a série tá agradando todo mundo? Será que a gente vai ver personagens que devem aparecer nos filmes? Vamos trocar essa ideia no vídeo de hoje. Então, editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Chá do Zabo na área. Galera, a gente sabe que Demolidor Renascido, que começou na Netflix, tá na Disney. E já existem 3 episódios disponíveis para quem quiser assistir. E galera, a série tá muito interessante. Tem uma crítica social muito bacana. E, velho, parece que a série tá pegando a essência dos quadrinhos. Relacionado à conspiração, relacionado a discurso. Tem diversidade não forçada na série e a gente vai conversar sobre isso no dia de hoje, assim que você deixar o like e compartilhar com a galera. Gente, nós já somos 1.200 nerds no canal Resenha Geek e isso é maravilhoso. Por quê? Vocês fazem essa diferença. Quando vocês curtem, comentam, compartilham, isso ajuda o nosso canal a crescer, então não deixem de fazer isso. E caso você seja novo aqui no canal, deixa, que você é novo pra gente dar as boas-vindas, não esquece de se inscrever e também não esquece de clicar no sininho para receber as notificações. E vocês já foram lá na página O Que Você Acha Oficial para prestigiar o trabalho do Wesley? Galera, ele tá fazendo um trabalho muito legal, com formato meio diferente de comentar fatos geeks, um pouco de fofoca de bastidores, então tá muito bacana, deem uma olhada, corram lá, O Que Você Acha Oficial. Dá essa prestigiada pro brother. E claro, obrigado demais por vocês estarem aqui e sem mais delongas, bora pro conteúdo. Galera, a série do Demolidor Renascido, ela traz uma continuação direta dos eventos que aconteceram lá em Demolidor. E aqui, no início dessa segunda temporada, a gente já vê que o Fisk está atuando como prefeito. E muita conspiração tá rolando. E aqui tem um ponto legal, que é uma crítica social bem interessante. Ao mesmo tempo que a gente sabe, porque a gente acompanha ali o dia a dia dos heróis, do Demolidor, a gente acompanha a Karen, a gente acompanha ali o que tá acontecendo com o Espadachim, e enquanto a mídia vende que tudo tá dando certo, e as pessoas, tendo ali um pouco de opinião divergente, acreditando ou não, tem muita gente que cai nessa história, que é o que a mídia entrega. Da mesma forma, os pronunciamentos políticos do gabinete do prefeito Fisk, que antes o que era algo que acontecia apenas em Hell's Kitchen, agora tá por todo o condado de Nova York. Nova York de forma geral, Queens, o Harley, Brooklyn, Hell's Kitchen, até em Seattle tem coisa acontecendo. E a série tá girando nesse primeiro momento em acontecimentos relacionados ao naufrágio daquele navio que estava carregando armas, entre outras coisas. Tanto é que vocês viram que para poder resgatar algumas coisas de lá, houve uma queima de arquivos absurda. Outro ponto que a série está mostrando é esse comando anti-vigilantes, que estão caçando vigilantes, ao mesmo tempo que é vendido, como se essas pessoas estivessem de fato ajudando a população, nada mais é do que para abrir caminho para o Fisk para continuar atuando como o rei do crime. Só que aí é que tá. A gente, por enquanto, tá vendo o Wilson Fisk. A gente não tá vendo ele no modo Prime, rei do crime. E provavelmente, nessa temporada, pelo menos em alguns episódios, a gente vai ver o rei do crime se tornando o rei do crime. Por enquanto, ele só tá intimidando, tá nos bastidores. Mas de vez em quando você vê ele perdendo o controle, a gente viu o que aconteceu com o professor de boxe dele. É um socão e voa longe. Pra quem não conhece o Wilson Fisk dos quadrinhos, ele não é um meta-humano, ele não tem superpoder. Só que se engana quem olha pra aparência dele e pensa que ele só é gordo. O Fisk, ele tem um corpo semelhante a um de um lutador de sumô, ou semelhante a um lutador, a um Strongest Man. Por quê? O corpo dele, apesar de um pouco de massa de gordura, tem muita massa magra. Tudo aquilo é acúmulo de músculos.
Tanto é que nos quadrinhos, a gente às vezes pensa, mas ele é um cara comum. Cara, o Wilson Fisk já deitou na pancada, ó, o Justiceiro, já saiu na mão com o Capitão América, já venceu o Homem-Aranha por mais de uma vez. É que a gente sabe que a escala de poder, força e habilidades, elas vão mudando, né, de tempos em tempos, o personagem vai tendo cada vez mais força. Mas no caso do Wilson Fisk, velho, ele é um rinoceronte, ele é um tanque de guerra. E a gente vê que ele não tá tão preocupado com certas coisas que vão acontecer. O importante é instalar narrativas. Além do que a gente tá vendo com o Wilson Fisk, também tá estranho a comunicação da Vanessa com o Buck, que é aquele cara ali que é né, o principal assassino, o guarda-costas, o braço direito do Fisk. Mesmo mesmo a Vanessa tendo colocado a doutora Glenn ali do lado, a comunicação dela com o Buck não parece uma comunicação de uma líder pomposa como ela é com qualquer funcionário. A impressão que eu tenho é que alguma coisa tá acontecendo ali. Não sei se de repente a gente vai ver um Wilson Fisk corno querendo matar todo mundo e vai ser o motivo dele se tornar o rei do crime. Ela também tá querendo sair de Nova York, não sei se ela quer uma vida mais tranquila ou que ela tá percebendo que o cerco tá se fechando, porque ela acaba atuando, né, nesse submundo político, conversando com uma pessoa aqui, outra pessoa ali, ouvindo, controlando e meio que manipulando o Fisk, né, com o jeitinho dela, sabendo o amor que o Fisk sente por ela. Então, são coisas que a gente deve ver acontecer aí no decorrer da série. A série, ao mesmo tempo que ela tá trazendo essa crítica de bastidores, né, do lado sujo da política e da imprensa, a gente também tá vendo os vigilantes atuando nos bastidores. E não só o Demolidor. A Karen Tate, por exemplo, cara, ela tem treinado com o Demolidor, tá ficando cada vez mais habilidosa. A Bibi Yurik, né, que é a filha do jornalista, né, o Ben Yurik, ela também tá fazendo um trabalho ali pressionando o Fisk, né? Tá ali contando alguns dos podres, afinal de contas, ela tá tendo um contato diretamente lá de dentro, de alguém que, segundo o próprio Buck, pode ser como que a gente pode dizer? Pode ser ali o suplente, né? Tá na linha de sucessão do Fisk, mesmo sendo meio babaca, meio bobão, pelo menos por enquanto. A impressão que eu tenho é que ele sabe que a Bibi Yurik tá fazendo, né, aquele personagem do Wilson Fisk nos bastidores da série, fingindo, né, ser o Fisk, falando como Fisk, mas a todo momento deixando aparecer ali o Kingpin, né, o rei do crime. E isso é muito legal, porque nos quadrinhos, na versão original em inglês, é assim que o Fisk é chamado. E a gente já viu isso aparecendo em diversos momentos. Então, essa construção da trama, ela tá muito legal, tá muito quadrinhos. Porque, na verdade, gente, precisa existir uma narrativa que funciona, tá? E a gente tá vendo isso acontecer. Por outro lado, tem uma parte da série que não tá tão legal. Por exemplo, o julgamento do espadachim. Cara, aquilo poderia ter sido desenrolado de uma forma melhor, poderia ter apresentado mais coisa, dado mais relevância pro personagem, poderia aquilo se, né, permanecer, mas não passou de um teatro simplesmente para condená-lo. E cara, a gente tem visto isso acontecer em diversas partes do mundo nesse momento de tensão geopolítica. Então ali nada mais é do que um retrato, e é isso que os quadrinhos fazem. Os quadrinhos trazem um retrato do acontecimento da vida real para as páginas. Então a gente tem ali, né, partes de diversidades que já foram escalados dentro de X-Men. A gente teve crítica social à Segunda Guerra Mundial com o aparecimento de personagens como aparecimento de personagens como Capitão América, próprio Homem-Aranha, personagens como Buck Barnes. Depois a gente teve um lado mais místico, quando foi criado ali o Thor, personagens mais focados em bater em bandidos nos anos 30. Por isso que o Batman tem essa ambientação meio gangster, já que ele foi lançado em 1938 ou 39, se eu não me engano. O Superman, né, que foi lançado também nos anos 30. Então os quadrinhos sempre tiveram, né, sempre trouxeram um lado de crítica social bem interessante. E quando a gente pensa nesse julgamento, ele foi arrastado, foi só para mostrar alguma coisa envolvendo o Fisk. Foi só para mostrar que o Fisk está criando uma narrativa onde as pessoas estão acreditando que a justiça está sendo feita.
mas foi muito mal explorado esse julgamento. Literalmente foi totalmente fora de contexto, e ok, né? O próprio espadachim fala, cara, eu vou ser o exemplo, eu vou ser o primeiro. Isso precisa acontecer. Ou seja, ele sabe que algo precisa dar muito errado agora para fazer com que alguns heróis se compadeçam, entendam que é sério e começar a correr. E no meio desse propósito, pode ser que ele se torne uma vítima. Pode ser que ele morra, pode ser que algo de ruim aconteça com o espadachim. Que nem é um personagem tão relevante da Marvel assim, tá? Um outro ponto legal é o fato de o mercenário, né, o Poindexter, ele tá ajudando o Demolidor por alguma razão. Ou não. Ele tá mostrando talvez pro Demolidor que ele poderia matá-lo a qualquer momento e ao mesmo tempo irritando o Fisk, 2 coelhos com uma bala. É o que eu tô achando que tá acontecendo. Mas talvez a gente veja alguma parceria entre os dois. Embora tenha ali um momento de né, desacordo entre a Karen e o Matt. Já que até agora não desceu pra ela o fato do Fog ter sido assassinado. O ponto é, será que o Demolidor vai fazer essa parceria com ele? Porque a gente já viu isso acontecer nos quadrinhos. Será que vai acontecer? Por que o mercenário estava circulando ali na igreja atrás de uma freira, que por sinal é a mãe do Matt Murdock? Será que isso vai dar ruim antes de dar bom primeiro? Não sei. A gente precisa entender. Tem uns pontos de diversidade que são muito importantes nessa série também, tá? A menina, né, que a gente vê ali, que é a sobrinha do Hector Ayala, que vai assumir, né, já está assumindo como a Tigresa Branca, basicamente essa menina vai dar muita dor de cabeça pro Fisk, tá? É óbvio, ela é uma menina de 14 anos, ela não tá pronta. Eu vou ficar muito irritado se a gente não tiver uma evolução dela como personagem, aprendendo a lutar, construindo uma história legal. Vou ficar muito puto. Mas o lance da atitude de vingança da personagem, eu achei muito interessante. Cara, ela tá tentando ajudar, ela tá se colocando à disposição, braba pra caramba, tá comprando a briga, chamando pra ela, dizendo, ó, tô aqui à disposição. Por enquanto, tá arranhando o pneu, né? Afinal de contas, de novo, apesar de esse amuleto, né, do Tigre Branco, ele acabar fazendo algo parecido com o que a gente vê com Pantera Negra e a Arma Coração, aumentando os sentidos, velocidade, tudo, gente, só força bruta. É completamente diferente de experiência em batalha, e essa menina não foi treinada. Empurrar, jogar um vilão pra longe, alguma coisa, tranquilo. Mas assim, não dá pra gente ter uma menina totalmente despreparada e a Disney querer fazer a gente acreditar que ela tá pronta pra brigar só porque ela tá usando um amuleto. Eu quero ver desenvolvimento de personagem, e a gente pode estar vendo uma personagem inspirada ali, né, numa personagem latina, cara, que vai fazer muita diferença no CM, ser totalmente casca-grossa. E é uma personagem que, se bem desenvolvida, o público vai querer ver, independente se é mulher ou não, e eu gostei disso. Um outro ponto, eu esqueci o nome da personagem, mas é a advogada que tá apoiando, tentou ali resolver o caso do espadachim durante o julgamento. Cara, que mina braba, velho. Vai pra cima, tenta argumentar, já tá planejando como que ela vai fazer, e do nada ela solta uma informação para que as pessoas entendam que o julgamento não tá dos melhores. Quase foi presa por desacato, mas assim, ela tá tentando interagir. E no fim do dia, você viu que ela foi lá tomar uma bebidinha, colocar a cabeça em dia e tudo, só que a todo momento tem coisa acontecendo nessa série. Então isso é muito legal. O resgate dos personagens também que estavam sendo confinados dentro da prisão particular do Fisk, quase como se fosse ali um campo de concentração da galera. Cara, eu gostei muito. E as cenas de luta do Demolidor e o físico do Charlie Cox como Matt Murdock, cara, esse maluco tá treinando brabo. Se você assistir ele na Netflix, ou se você pegar o físico dele no primeira temporada de Demolidor Renascido, cara, não tá igual tá agora. O cara tá literalmente shapeado. O que eu falei do Tom Holland é a mesma coisa pra ele. O cara tá muito forte, muito forte. E as cenas de luta dele, cara, eu consigo ver ali o que eu via nos quadrinhos do Demolidor. Usando bastão com lança-cabo, consegue puxar, lutando no chão, rodando pra um lado, brigando. E de novo, o Matt é um cara normal. Então quando ele toma soco, nossa, o cara tomou soco e caiu, mas é pra cair mesmo.
Ele não é o Homem-Aranha, ele não é o Hulk, ele não é o Capitão América. Ele tem habilidades aprimoradas de treino e, óbvio, sentidos aguçados. Mas, cara, as habilidades dele, como ele tá utilizando, lutando com os caras à noite, esperando o momento pra atacar, cara, tá muito, muito quadrinho, muito quadrinho. Óbvio que não é uma série perfeita, mas tá muito quadrinho. É literalmente aquela edição do quadrinho onde a gente, cara, vê uma história acontecendo com momentos de luta, não uma luta frenética acontecendo o tempo inteiro. Então eu achei legal, é bem pé no chão. Agora, o que eu tô sentindo muita falta? Eu tô sentindo falta de mais personagens. Gente, tá acontecendo em Nova York. O Fisk tá caçando mutantes. Já passaram-se vários dias da série. Então, cadê a Jessica Jones? Que daqui a pouco eu sei que ela vai aparecer. Mas e o Justiceiro? Será que os defensores vão voltar? Né? Porque o Justiceiro, ele foi lá, entrou na prisão, mas não achou o Justiceiro. O Justiceiro já escapou? O Justiceiro tá fazendo alguma outra coisa? Tá preso em outra prisão? Porque a gente não pode esquecer, gente, que pra esse ano ainda tem um especial do Justiceiro. Então, cadê o personagem? Vai aparecer mais pro final da série? E o Homem-Aranha? Cara, o filme do Homem-Aranha tá chegando. A gente sabe que o Justiceiro vai estar lá. Parte das lutas estão em Nova York. Ele vai receber a chave da cidade, que é uma das maiores honrarias, né, que você pode receber. Inclusive da mulher que é secretária do Wilson Fisk. O ponto é, será que o Homem-Aranha vai aparecer nos episódios finais? Será que vai aparecer alguma menção ao Homem-Aranha? Será que sem querer no meio de uma treta do Homem-Aranha ele vai resolver alguma coisa pro Matt? E o contrário, o Justiceiro vai estar na série. A gente já viu o Charlie Cox como Demolidor aparecendo em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Podia ter um crossover, né? Será que vão colocar ali um momentinho do Tom Holland? Qual vai ser o personagem novo que deve aparecer? Porque assim, o Fisk é maravilhoso. O Fisk, por enquanto, ele não tá como uma ameaça principal. Tem um monte de capanga ao redor. E não pode ser só a força-tarefa. Quem vai ser o próximo inimigo que vai aparecer? Qual é a ameaça real? E a Doutora Glenda? Que até agora ela era parceira do Matt e tinha ali as coisas dela relacionadas aos vigilantes, mesmo o Matt tendo ido salvá-la lá dentro, né, de um momento de treta. Agora ela é totalmente contra os vigilantes. Inclusive, ela abriu mão da ética profissional para sugerir que o espadachim, no relatório dela, que o espadachim merecia ser preso. Então, e aí? O que vai acontecer? Ela vai ter uma grande decepção? Ou será que ela vai se tornar a nova Muse? Até porque ela tá com a máscara. Teve um momento ali dela pendurando água na parede. Nossa, perdão, gente. Tô com o nariz meio zoado. Mas ela pendurou algo na parede. Será que foi a máscara? Será que ela vai ficar olhando para essa máscara? Em algum momento ela vai desistir a máscara? Ela vai virar uma outra versão? Porque todos os momentos onde essa mulher tá aparecendo tem tensão. A todo momento ela tá apreensiva, ela não tá concordando, ela tenta justificar as próprias ações, entendeu? Ela tá se forçando não a se livrar da máscara do músico, mas em manter aquilo mais perto. Acredito que por alguma técnica de psicologia que ela deva estar tentando superar. Ou será que ela tá sucumbindo? Cara, tem muita coisa legal acontecendo nessa série e ao mesmo tempo muita pergunta sem resposta. E, cara, a gente deve ver muita coisa legal. Mas é claro que a gente vai ficar acompanhando. E agora, novos episódios, acho que o próximo deve lançar no dia 14 e com certeza a gente vai trazer essa visão pra vocês. Mas e você? Gostou da série? Tá feliz com o que tá acontecendo? Essas tramas, né? Essa parte de acontecimentos, essa parte meio dos heróis buscando informações do submundo, talvez a chegada de novos aliados que fazem parte dessa força policial, tudo isso pode acontecer e a gente está acompanhando junto com vocês. Então vamos continuar essas resenhas nos comentários, deixa lá o que vocês estão achando, se vocês estão felizes, se vocês também estão ansiosos para o Homem-Aranha aparecer, deixa lá nos comentários. E claro, se chegou até aqui, deixa o like, compartilha com a galera, não deixa de fazer isso, ajuda demais o nosso canal. E se você é novo, corre lá, se inscreve, clica no sininho, segue a gente nas outras redes sociais, que isso ajuda demais a gente a crescer. Eu vou ficando por aqui.
mas eu vejo vocês num próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.